Olá, dando continuidade à nossa aula de sistema respiratório dentro do conteúdo de anatomia sistêmica. Vamos continuar a partir do diafragma. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen e promove, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Está localizado logo acima do estômago. O nervo frênico controla os movimentos do diafragma. Então, dentro da mecânica da ventilação pulmonar, a entrada e a saída de ar nos pulmões depende da diferença entre a pressão atmosférica e a pressão intrapulmonar, a qual é criada por ação dos músculos respiratórios intercostais e diafragma, este último exclusivo dos mamíferos. O ar se movimenta do local de maior pressão para o local de menor pressão. O movimento de inspiração faz a contração dos músculos intercostais e o diafragma, aumento do volume da caixa torácica, diminuição da pressão intrapulmonar, entrada de ar nos pulmões. A expiração é o relaxamento dos músculos intercostais e o diafragma, diminuição do volume da caixa torácica, aumento da pressão intrapulmonar e a saída de ar. Então, a inspiração, entrada de ar, expansão da caixa torácica, o diafragma desce. A expiração, saída de ar, contração da caixa torácica, o diafragma sobe. Ventilação é o processo através do qual o ar se movimenta para dentro e para fora dos pulmões. Ocorre a contração dos músculos e as diferenças de pressão. O ar desloca da alta pressão para a baixa pressão. A inspiração promove a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma baixa, o externo e as costelas se levantam. Os pulmões dilatam e aumentam de volume, diminuição da pressão do ar intrapulmonar. O ar entra até os pulmões. Expiração, relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe, o externo e as costelas retraem-se, os pulmões contraem e diminuem de volume, aumento da pressão do ar intrapulmonar e o ar sai dos pulmões. Por que devemos inspirar pelo nariz? Ao passar pelas fossas nasais, o ar é filtrado. O nariz possui pequenos pelos que retêm substâncias pequenas, sujeira, poeira e etc. O ar é aquecido. As fossas nasais são muito irrigadas por sangue, tem uma circulação sanguínea bem intensa, então possibilita o aquecimento do ar. E o ar é umedecido. Existe bastante umidade nas fossas nasais, o que permite que o ar respirado, o ar que adentra até chegar aos pulmões, seja filtrado, aquecido e umedecido. E isso só ocorre através das fossas nasais, tá? A hematose pulmonar consiste na troca gasosa que ocorre nos alvéolos pulmonares. O CO2 sai do sangue para os alvéolos e o oxigênio faz o caminho inverso. A hemoglobina ligada ao oxigênio forma a oxihemoglobina, o sangue arterial ou sangue oxigenado, e a carboxiemoglobina está definitivamente fatal essa ligação quando ocorre. Então a gente tem a carbohemoglobina e a carboxiemoglobina, tá? Transporte de gases. O oxigênio tem 97% ligado à hemoglobina, que é a oxihemoglobina, e 3% dissolvido no plasma. O gás carbônico tem 25% ligado à hemoglobina, carbohemoglobina,
5% dissolvido no plasma e 70% na forma de íon bicarbonato no plasma. Monóxido de carbono é o gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis e queimadas, que apresenta afinidade com a hemoglobina 210 vezes maior que o oxigênio, formando um composto estável, a carboxihemoglobina, podendo levar o organismo à asfixia. O controle da frequência respiratória é realizada pelo bulbo. E a respiração é controlada automaticamente por um centro nervoso, o bulbo, centro respiratório. O nervo frênico deixa a medula espinhal na metade superior do pescoço e dirige-se para baixo, através do tórax, até o diafragma. Então, o controle respiratório ele é independente da nossa vontade, tá? Então, a transmissão do impulso nervoso chega até os órgãos do sistema respiratório e eles produzem os seus movimentos, possibilitando a entrada e saída de ar nos pulmões, para que ocorra troca gasosa e assim por diante, oxigenando o sangue, etc. Aqui a gente fala um pouquinho sobre algumas doenças relacionadas ao sistema respiratório. A gente tem o efizema pulmonar, que é a perda da elasticidade do tecido pulmonar devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos, ocorre através do tabagismo. O edema pulmonar, acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória, porque esse acúmulo de líquido começa a pressionar a estrutura pulmonar e a respiração vai ficando dificultada. Bronquite é uma inflamação das vias respiratórias associada a infecções virais ou bacterianas, quando é aguda. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que resulta na redução ou mesmo na obstrução do fluxo de ar, o estreitamento das vias aéreas por hiperprodução de muco, contração da musculatura, edema da mucosa brônquica. Aí aqui nós temos o esqueminha novamente, traqueia, pleura, camada que reveste o pulmão, brônquio, antes da ramificação, bronquíolos, as ramificações, costelas ou arcos costais, que formam o gradil costal, que fornece proteção estrutural ao sistema respiratório, músculo intercostal e diafragma. Novamente falando sobre a inspiração. Na inspiração ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, o diafragma baixa, as costelas se elevam, ocorre o aumento da caixa torácica, a redução da pressão interna e a entrada de ar. Na expiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, o diafragma eleva-se e as costelas abaixam, diminui o volume da caixa torácica, aumentando a pressão interna e ocorre a saída de ar. Aqui é uma demonstração de como as estruturas vão ficar durante esse processo de ventilação pulmonar. O oxigênio O2 mais hemoglobina, oxihemoglobina. Dióxido de carbono, cerca de 70%, no plasma sanguíneo, cerca de 23%, com a hemoglobina, formando a carbohemoglobina, e o restante se dissolve no plasma. O monóxido de carbono é liberado pela queima incompleta de combustíveis fósseis e pela fumaça dos cigarros, entre outros. Combina-se com a hemoglobina de uma maneira mais estável do que o oxigênio, formando o carboxihemoglobina. Dessa forma, a hemoglobina fica impossibilitada de transportar o oxigênio, podendo levar à morte por asfixia. Então, como a carboxihemoglobina
é uma associação mais estável, mais fácil de ocorrer, é como se ela preenchesse o espaço e o oxigênio não pudesse fazer a troca, é como se a troca não ocorresse. Então, literalmente, é como se o organismo fosse ficando sobrecarregado de carboxiemoglobina, formando como se fosse uma contaminação pelo excesso, e como não tem mais oxigênio no sangue, os órgãos não conseguem receber esse oxigênio e a pessoa é levada à morte por asfixia. Espero que vocês tenham gostado. Nós terminamos a nossa aula por aqui. Até um próximo encontro.